amigos, está no ar mais um Alta Velocidade, o seu programa para tratar daquelas categorias, digamos, um pouco menos badaladas. Se você quiser saber tudo sobre a MotoGP, não deixa de ouvir o nosso podcast, o Café com Velocidade. Lá falamos muito sobre Fórmula 1 e também sobre a etapa de Indianápolis da MotoGP. E nessa semana aqui no Alta Velocidade temos muito motociclismo, então se liga aí na agenda. Teremos AMA Motocross, Arena Cross, Moto 3, Moto 2, Superbike inglesa, a DAC Fórmula Master, WRX, NASCAR Nationwide Series, NASCAR Sprint Cup e United Sport Car Championship. Então é isso, se liga, vamos lá para esse Alta Velocidade. A AMA Motocross foi até Unadilla, muito perto ali de Nova York, para mais uma etapa dessa temporada. Na primeira corrida, Ryan Dungey assumiu a ponta logo de cara, com o Ken Roczen atrás dele, tentando, pressionando pela briga e pela vitória, mas não conseguiu a ultrapassagem. O Dungey venceu com o Roczen na segunda colocação. Na segunda prova, os pilotos da Honda aí se destacando no início, o Eli Tomac na ponta com o Trey Canard em segundo. No meio da prova eles alternaram a posição, o Canard conseguiu ultrapassar o Tomac, assumiu a ponta. O Ryan Dungey ainda chegou, passou o Tomac também, pegou a segunda colocação. E foi esse o resultado final da prova. Trey Canard de primeiro, Ryan Dungey em segundo e o Eli Tomac na terceira colocação. Belos duelos nessa etapa, com ultrapassagens, inclusive ultrapassagens no alto, no salto, como só o motocross pode proporcionar. Na classificação do campeonato da AMA Motocross temos o Ken Roczen na liderança com 447 pontos, mas o Ryan Dungey está chegando, já tem 440 pontos, e o Trey Canard tem 373 pontos. A próxima etapa da AMA Motocross será no dia 16 de agosto em Crawfordsville, em Indiana. E a penúltima etapa do Arena Cross foi disputada em Jundiaí. E na primeira corrida, um corridaço do Jean Ramos. Ele não largou bem, perdeu posições. E aí foi ultrapassando os rivais 1 a 1. E no fim chegou no inglês o Adam Chatfield. Passou também. O Chatfield, aliás, cometeu um erro. Se sentiu ali pressionado. Os dois ficaram juntos ali por 2, 3 voltas. O Chatfield meio que tremeu na base. E cometeu um erro, escapou da pista. E o Jean Ramos assumiu a ponta e venceu. Na segunda corrida ele conseguiu. O Jean Ramos conseguiu logo de cara. Largou bem, né? Diferentemente da primeira corrida, assumiu a ponta, numa briga novamente com o Adam Chatfield e foi-se embora para conquistar a vitória. O destaque dessa segunda corrida foi o Wellington Garcia, que também, como o Jean Ramos fez na primeira corrida, não largou muito bem, veio passando os rivais 1 a 1, passou o Adam Chatfield no fim e terminou na segunda colocação. E na classificação do campeonato temos o Carlos Campano na liderança com 117 pontos. Ele não participou da etapa de Jundiaí, estava aí com uma fratura e teve que ficar de fora. O Jean Ramos chegou muito perto agora, apenas 6 pontos atrás com 111. E o Jethro Salazar é o terceiro com 103. E o Arena Cross volta agora no dia 27 de setembro para a última etapa para definir o campeão lá em Itapema, em Santa Catarina. Indo agora para Indianápolis, onde tivemos a Moto 3 e o Efrain Vasquez venceu a primeira dele na categoria. Ele que corre lá desde 2008, quando ainda se chamava 125 cilindradas, conseguiu enfim a primeira vitória. E foi bem emocionante, uma corrida cheia de ultrapassagens, como só a Moto 3 sabe ser. Teve um momento da corrida que chegou a ter 10 pilotos num pelotão único brigando pela vitória, alternando posições aqui e ali. E na última reta, na última volta, o Romano Fenati entrou na frente com o Vasquez atrás dele, mas o Vasquez pegou o vácuo e conseguiu ultrapassagem no finalzinho. O Jack Miller, que é líder do campeonato, terminou na terceira colocação, marcou aí pontos importantes na disputa. No campeonato temos o Jack Miller com 158 pontos contra 137 do Efrain Vasquez e 133 do Alex Marques. A Moto 2 também correu lá em Indianápolis, domínio total do Mika Kallio, que largou na ponta, foi-se embora. Aliás, largou 2 vezes, porque tivemos uma bandeira vermelha, tivemos um acidente aí até meio sério no comecinho, a prova foi interrompida por quase meia hora com a bandeira vermelha. Na relargada, o Kallio partiu novamente na ponta, foi um final de semana perfeito para ele. O Steve Habak está na briga do campeonato com ele, terminou aí na segunda colocação
e a briga entre os dois promete ser pau a pau até a última etapa. No campeonato, o Steve Rabat continua líder com 183 pontos contra 176 do Mika Kallio e 140 do Maverick Vinales. E a Moto2 e a Moto3 retornam em Brno, na República Tcheca, no final de semana do dia 18 de agosto. A Superbike inglesa correu lá em Oulton Park no final de semana. As duas corridas vencidas pelo japonês Ryuichi Kiyonari. Foi um final de semana maravilhoso para ele, o piloto da BMW. Na primeira corrida deu show, deu espetáculo. Largou lá de trás, 10ª colocação, foi ultrapassando os rivais 1 a 1 até chegar à liderança e venceu a corrida. Já na segunda corrida, ele largou um pouco mais à frente, teve a vida facilitada, mas teve um duelo ali contra o Shane Byrne, que é o líder do campeonato, e o Josh Brooks. Então os três realmente assim, um duelo sensacional, mas o Kiyonari conseguiu novamente vencer a corrida e comemorou aí pontos importantes no campeonato. Um final de semana perfeito para ele em Oulton Park. Na classificação do campeonato, o Shane Byrne continua na frente com 313 pontos contra 244 do Josh Brooks e 202 do Ryuichi Kiyonari. E o Superbike inglesa retorna agora no dia 25 de agosto no Cadwell Park. Agora é hora de falar da Fórmula ADAC Master, que foi até a Eslováquia para mais uma rodada tripla. Na primeira prova, o Michael Jensen, que é o líder do campeonato, ele acabou caindo da pole, né? Ele largou em primeiro para a 3ª colocação na largada, não foi um bom começo para ele. Mas, por sorte, o Maximilian Günther, que é o vice-líder na disputa aí pelo título, abandonou logo no começo, depois de um incidente. O Michael Jensen até poderia ficar ali satisfeito com a 3ª colocação, já que o rival dele na briga pelo título tinha abandonado, mas não, ele foi para cima, passou o Tim Zimmermann no finalzinho, assumiu a liderança da corrida e venceu. Na segunda corrida, o Jensen largou novamente na pole, mas aí ele não perdeu a posição, manteve ali a 1ª colocação. Mas no meio da prova ele errou o ponto de freada, deu uma barrigada numa curva, e o Fabian Schiller e o Ralf Boschung, que estavam logo atrás, não perderam a oportunidade, passaram por ele. Ele ainda conseguiu dar o troco do Boschung, mas o Schiller deu uma escapada e venceu a segunda corrida. A terceira não foi nada bem para o Michael Jensen, ele acabou se envolvendo num toque, o carro dele foi parar na brita, não conseguiu mais voltar, inclusive o safety car entrou na pista. A péssima prova aí para o Jensen. E lá na frente o Joao Eriksson liderava a corrida, parecia que ia para a vitória, mas no finalzinho o Tim Zimmermann passou por ele e venceu. E no campeonato temos ainda a liderança do Michael Jensen com 226 pontos contra 172 do Maximilian Günther e 127 do Ralf Boschung. A ADAC Fórmula Master retorna agora nos dias 30 e 31 de agosto em Nürburgring. O destino agora é Troyes e Vieres no Canadá. Tivemos mais uma etapa do WRX, mais uma vitória do Peter Solberg. Aquele mesmo esquema, os pilotos partem aí para disputas diretas, aí saem os 12 melhores para 2 semifinais, 6 em cada uma, classificam 3 de cada uma para a grande final. E na primeira semifinal, o Peter Solberg levou a melhor, partiu, foi embora e ninguém pôde mais incomodá-lo. A briga pela segunda colocação foi até interessante, o Thomas Hackney, o Tim Hensel e o Timur Timerzianov, numa bela briga. O Timerzianov acabou levando a melhor depois do Jokers e terminou na segunda colocação. Na segunda semifinal, o Adam Marklund levou a melhor, largou na frente, foi-se embora e venceu. O grande destaque foi o Patrick Capandier, que participou lá como convidado, correndo no Canadá, ele que é canadense. O piloto já correu na Fórmula Indy, tem uma certa história já no automobilismo ali norte-americano. E ele conseguiu se classificar para a final em segundo lugar. Ele começou a competição falando que se ele passasse para as semifinais já seria muito bom, já seria um lucro, e conseguiu se classificar para a final. O outro canadense que também participou, o Jacques Villeneuve, não foi muito bem, não conseguiu se classificar para as semifinais. Na grande final, o grande duelo aí entre o Peter Solberg e o Adam Marklund, e o Otto Marklund, né, e o Solberg conseguiu, foi embora. Os dois até trocaram ali esbarrão na primeira curva, porta com porta, mas o Peter Solberg conseguiu vencer e fez a festa. E ele que é o líder do campeonato, por falar em campeonato. Vamos à classificação, que temos o Solberg com 155 pontos contra 135 do Thomas Hackney e 133 do René Nitz. E o WRX retorna agora entre os dias 6 e 7 de setembro na França.
Agora é hora de falar de NASCAR, que foi até Watkins Glen para mais uma etapa, e só deu os pilotos da Cup, para falar a verdade. A corrida começou com um duelo entre os companheiros de equipes na Penske, o Brad Keselowski e o Joey Logano. Um pouco mais atrás, o Kyle Busch e o Marcos Ambrosio acabaram se envolvendo no entreveiro ali, tocaram, rodaram, caíram para as últimas colocações. O Marcos Ambrosio, que é o senhor aí dos circuitos mistos da NASCAR, fez uma bela estratégia de pit e conseguiu voltar na liderança da corrida após a metade da prova e não foi mais incomodado e venceu. Na briga pela segunda colocação ainda tivemos ali um belo duelo entre Logano e Keselowski e o Kyle Busch. O Kyle Busch levou a melhor e terminou em segundo. Na classificação do campeonato, Chase Elliott é o líder com 752 pontos contra 740 do Regan Smith e 739 do Elliott Sadler. A Nationwide Series já retorna neste final de semana, 16 de agosto, em Mid-Ohio. A Sprint Cup também foi até Watkins Glen. O Marcos Ambrosio estava na esperança de repetir a vitória, né, porque a vitória na Cup o colocaria no Chase, mas não foi muito bem o que aconteceu. A corrida começou com o domínio do Jeff Gordon, só que ele teve um probleminha de motor, depois quase na metade da corrida teve que abandonar. Tivemos um acidente muito forte entre o Ryan Newman e o Mike McDowell, causou até uma bandeira vermelha na pista, foi danificada ali toda a parte do guarda-reio, tiveram que refazer. Na relargada, o AJ Allmendinger, que já teve problema lá na Penske, foi pego no doping tempos atrás, foi correr umas corridas na Indy, voltou, está no carro 47, venceu, classificou-se para o Chase, mas com o Marcos Ambrosio colado nele, os dois travaram ali, as duas últimas rodas foram sensacionais, o Ambrosio tentando de um lado, tentando do outro, tocando, e o Allmendinger conseguiu manter a posição. Na classificação do campeonato, Dale Earnhardt Jr. lidera com 773 pontos contra 769 do Jeff Gordon e 703 do Matt Kenseth. A NASCAR Sprint Cup já corre nesse domingo, 17 de agosto, em Michigan. E agora é hora da gente falar da United Sport Championship, que correu lá em Elkhart Lake. Tivemos aí dobradinha brasileira na corrida, isso sim, ó, bela prova. O Christian Fittipaldi, que largou no carro, assumiu a liderança logo de cara, passou o Scott Sharp, mas no meio da prova ele teve ali a pressão do Rick Taylor. Os dois acabaram se tocando, o Christian rodou, o Rick Taylor foi embora. No meio da prova ali, aquelas estratégias, teve muita bandeira amarela na corrida, então estratégia daqui, estratégia dali. E o Memo Rojas colocou o 01 do Ganassi na frente, mas no finalzinho da prova, quem pagou dividendos mesmo foi a estratégia do carro do brasileiro Christian Fittipaldi, já com o português João Barbosa no comando. Eles voltaram para a liderança da corrida, de onde não mais saíram. Lembra do Taylor, que tocou no carro do Fittipaldi? O irmão dele assumiu o carro, o Rick Taylor, e acabou batendo numa bandeira amarela, teve problemas com a direção, pagou caro, caríssimo, por aquele toque no brasileiro. E outro que se deu muito bem foi o Oswaldo Negri, a estratégia dele se deu muito bem, ele que corre junto com o John Peel, terminou na segunda colocação, então aí Fittipaldi e Oswaldo Negri no pódio da categoria protótipos da United Sport Championship. Um destaque que a gente vai fazer para o Delta Wing, aquele carro todo estranho, meio futurístico, que enfim, terminou a corrida e terminou muito bem, terminou na sexta colocação, então destaque para o Delta Wing. E na classificação do campeonato temos o João Barbosa e o Christian Fittipaldi com 285 pontos contra 269 de Jordan Taylor e Rick Taylor. Já no protótipo Challenge, o Duca Andy, que é companheiro de equipe do brasileiro Bruno Junqueira, estava numa briga muito ferrenha ali pela primeira posição no começo contra o Chris Cumming, mas o Andy acabou se envolvendo num acidente e abandonou a corrida. Foi isso aí a chance de ver mais um brasileiro vencendo. A corrida teve vários safety cars no início, na primeira hora, se não me engano foram 3, 4 safety cars, e no fim disso tudo, nas estratégias de paradas, quem se deu bem foi o Luiz Dias, que voltou na frente, liderou por um bom tempo a prova, até que ele passou o comando do carro para o companheiro dele, o Sinan Rahal, que também ficou na frente, mas no finalzinho da corrida, o Ranger Van der Zandt, que é companheiro do Mirko Schultz, assumiu a ponta, fez uma ultrapassagem para cima do Rahal e venceu a corrida. Na classificação do campeonato da Protótipo Challenge, temos o John Bennett e o Colin Brown na ponta com 224 pontos contra 189 do Ranger Van der Zandt. Na GT Le Mans, comecemos aí com o domínio do Dominique Van Backer no Viper.
Ele estava ali na ponta, mas logo, não demorou muito, ele perdeu a liderança para o Porsche do Nick Tandy, que passou a dominar a corrida. Mas já perto do meio da prova, o Giancarlo Fisichella com a Ferrari pulou para a primeira colocação e por lá ficou até o fim. Ele passou o controle do carro para o Pierre Cafter, que é o companheiro dele de equipe, e foram para a vitória, bela vitória da Ferrari. Na classificação do campeonato, na GT Le Mans, temos o Antônio Garcia e o Ian Magnussen com 245 pontos, contra 237 do Jonathan Bomarito e do Kuna Witterman. E na GT Daytona, domínio da BMW, começou com o Marcos Patala no comando, liderado, só perdendo momentaneamente ali para o Porsche do Mark Klein no meio da corrida, devido às estratégias, mas logo Dane Cameron, que assumiu o BMW no lugar do Patala, voltou para a ponta e venceu a corrida, muito tranquila aí a conta da BMW nessa prova. Na classificação do campeonato da GT Daytona, temos o Towson Bell e o Bill Swadler com 220 pontos, e o Lee King e o Cooper McNeil com 217. A próxima etapa do United Sport Car Championship é no dia 24 de agosto, no Virginia International Raceway. E é isso, chegamos ao fim a mais um Alta Velocidade, espero que vocês tenham gostado. Lembre-se, aqui a gente só fala do que a gente já assistiu, para levar para vocês uma coisa mais embasada. Participe, mandem um comentário, se você assistiu uma corrida que não é nem Fórmula 1, nem GP2, nem MotoGP, nem Stock Car, nem Fórmula Truck, nem Fórmula Indy, porque essas categorias são tratadas no podcast oficial do Velocidade, e as outras a gente traz aqui para esse videocast. Comentem, mandem a sua opinião, o que você achou da corrida, vamos debater aqui, você vai ser citado, a gente vai ler a sua pergunta e vamos fazer esse Alta Velocidade juntos. Um abraço para vocês e até semana que vem.